Você não tem como utilizar a IA sem fazer revisão. Os erros que aparecem são também um alerta para que nós possamos continuar observando e analisando todos os textos e tudo aquilo que a IA entrega para nós, para que possamos repassar para terceiros. O ChatGPT-5, que é um dos modelos de LLM mais utilizados hoje no comércio, ele tem uma facilidade de fazer uma leitura muito mais precisa e fiel de tudo aquilo que é colocado para suas leituras de informações. Exemplo, ele faz um texto muito mais rápido e muito mais preciso com aquilo que você realmente precisa e muitas das vezes você pediu para ele realizar. Então, o ChatGPT, ele tem toda a sua leitura baseada em cálculo, como todos os LLMs. E qual é a grande vantagem disso? É que a grande vantagem do ChatGPT-5 é que ele faz isso em frações de segundos. E com isso você tem agilidade na sua atividade, você consegue textos mais precisos e você consegue entender com muito mais clareza as dimensões de cada contexto que ele cria para você ali. Porque ele muitas das vezes te dá várias opções para que você analise um determinado assunto. Por exemplo, um médico ele consegue pesquisar sobre uma determinada doença ali dentro do ChatGPT-5 e ele vai te dar pontos e análise de vários outros médicos e vários outros doutorandos sobre aquele determinado assunto, fazendo com que no final tenha-se uma ideia plena do que o médico pode aplicar na sua atividade. Mas como toda ferramenta que precisa de uma análise humana, lembrem dos últimos vídeos que viemos falando sobre IA, ele depende diretamente de uma análise precisa de um profissional. Por quê? Porque ele comete erros. Ele comete erros com relação às suas impressões, ele comete erro com relação às suas descrições. Por exemplo, ele não entende um sarcasmo de uma pergunta de duplo sentido. Ele não consegue muitas vezes entender o que você quis dizer com uma gíria. Por quê? Porque ele é um processo de análise combinatória embasado em cálculos. Então, muitas das vezes, ele depende da nossa análise final em cima de cada contexto. Mas como todo sistema que precisa ser revisado, o ChatGPT, que faz parte de alguns LLMs, cometem erros. Esses erros, muitas das vezes, são erros que, se não vistos com cuidado, eles podem levar um texto de maneira preconceituosa para uma terceira pessoa, para um diretor de uma empresa e fazer com que o profissional que se utilizou dessa ferramenta se coloque em uma situação muito difícil. Por quê? Porque é um produto que muitas das vezes não entrega aquilo que foi solicitado. Exemplo, ele não entende sarcasmo. Então, se você fizer uma pergunta de duplo sentido para o ChatGPT, muitas das vezes ele vai te dar uma resposta totalmente aquém do que de repente você estava esperando receber. Por quê? Porque não é a ferramenta para isso. Ele é uma ferramenta que faz uma leitura de um algoritmo muito simples. Muitas das vezes também ele vai te dar uma resposta equivocada. Por isso que, sem o ser humano, como já falamos em vídeos anteriores, sem o ser humano não conseguimos colocar em prática a utilização dessa ferramenta. E ela pode se tornar nociva, ela pode se tornar um problema para a nossa utilização. Ela pode se tornar nociva para a nossa utilização no nosso dia a dia. Então, concluindo, não tem como você confiar 100% numa análise, num documento que a IA te manda sem você analisar. Você tem que fazer um review de cada documento que ela lhe encaminhar, de cada descrição que ela lhe der, de cada observação que ela fizer. Porque se você não fizer isso e entregar esse documento de maneira errada, seja para o seu chefe, seja para um amigo, seja para um professor de faculdade ou de escola, ou uma conclusão de uma ideia para que você faça um estudo, você pode caminhar diretamente para o buraco do erro, e que é justamente o que ela veio ajudar a não acontecer. Então, sempre que receber ou sempre que estiver realizando pesquisas utilizando o ChatGPT ou qualquer outro tipo de LLM, se atente para revisar cada ponto passado por este LLM.
E se você gostou desse vídeo, achou relevante, por favor, peço que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações e vejam os nossos conteúdos. E cada vez mais estamos colocando a tecnologia em primeiro lugar. Sigam conectados.